Imagine a vida como um rio turbulento, cheio de curvas inesperadas e águas que parecem engolir nossa vontade. Cada decisão que tomamos é uma pedra lançada nesse rio, criando ondas que se espalham por toda a nossa existência. Salomão, conhecido por sua sabedoria eterna, nos ensina que discernir entre impulso e reflexão é a chave para não nos perdermos nesse fluxo. Antes de agir, respire profundamente e observe o reflexo de suas escolhas nas águas da vida, percebendo que cada erro é apenas um espelho que revela o caminho certo. Hoje convido você a se inscrever e acompanhar esta jornada, abrindo sua mente para percepções que podem mudar tudo. Não ignore este instante, pois ele é o portal da transformação que você busca, e cada segundo de atenção desperta uma centelha de clareza interior. Sinta a vibração da consciência se expandindo, conectando seu pensamento ao universo de possibilidades, e permita que a sabedoria antiga guie seu coração. Cada dúvida que surge é uma oportunidade de enxergar além da superfície, de questionar hábitos e de despertar para uma realidade mais profunda. Observe o mundo com olhos de aprendiz e permita-se sentir a leveza que vem da clareza mental, a energia que transforma medo em decisão e hesitação em ação. A sabedoria de Salomão nos convida a viver com propósito, reconhecendo que cada escolha é um ato sagrado, capaz de alterar o fluxo da própria vida. A maioria de nós vive imersa em distrações sutis e confortos efêmeros, como se a verdadeira liberdade fosse uma miragem. Salomão nos lembra que a sabedoria floresce quando ousamos sair da zona de conforto, enfrentando o vazio que nos assusta e explorando o desconhecido com coragem. Ao reconhecer o conforto como uma prisão dourada, começamos a enxergar as correntes invisíveis que moldam nossas decisões, entendendo que a liberdade exige sacrifício e consciência. Cada hábito que deixamos de questionar é uma sombra que nos impede de avançar. Cada dúvida confrontada é uma luz que clareia o caminho para escolhas mais profundas e significativas. Perceba como pequenos atos de coragem, decisões aparentemente simples, acumulam forças que transformam a vida inteira. O silêncio, o isolamento e a reflexão tornam-se aliados poderosos na jornada da sabedoria. Reconheça a importância do agora e como ele carrega todas as sementes do futuro que você deseja cultivar. Cada desafio enfrentado é uma lição oculta, cada medo superado, uma ponte para a liberdade. E nesse processo, a vida começa a revelar seu padrão oculto, uma dança delicada entre o consciente e o invisível. Pense na vida como um livro escrito em tinta invisível, revelado apenas àqueles que se dedicam à observação e à reflexão. Salomão nos ensina que ouvir é mais do que escutar. É absorver a essência das experiências e interpretá-las com profundidade. Cada palavra, cada gesto, cada silêncio guarda segredos que podem guiar nossas decisões. A sabedoria não é conhecimento acumulado, mas a capacidade de transformar vivências em luz que ilumina escolhas e molda destinos. Reflita sobre os sinais que a vida te oferece diariamente, os detalhes que passam despercebidos, mas carregam mensagens preciosas. Cada interação é um espelho, cada momento uma oportunidade de aprendizado. A consciência plena é o mapa secreto que revela caminhos que antes pareciam impossíveis. Observe atentamente e permita que cada decisão seja nutrida por compreensão e intenção. A mente desperta enxerga além do imediato, identificando padrões e consequências ocultas. Assim, a vida se torna uma obra de arte consciente, esculpida pela atenção e pela intenção. No cotidiano moderno, somos bombardeados por informações que prometem felicidade instantânea e sucesso rápido. Salomão nos mostra que a paciência e a disciplina são instrumentos invisíveis mais poderosos, capazes de separar o superficial do essencial. Antes de tomar qualquer decisão, pergunte-se: isso me aproxima da minha verdade ou apenas me distrai do que realmente importa? Cada decisão consciente é uma pedra angular na construção de uma vida autêntica e plena. Evite ser refém do imediatismo. Reconheça que o tempo é um aliado silencioso e que cada ação refletida acumula força invisível. Observe seu entorno e veja como pequenas escolhas moldam grandes destinos. O controle da mente é o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Cada hábito cultivado com intenção transforma o futuro. Cada pensamento consciente altera a narrativa da vida. A sabedoria reside em perceber o invisível
e agir de acordo com princípios que resistem ao teste do tempo. Permita-se sentir a força do discernimento e a tranquilidade que ele traz ao coração inquieto. O medo da falha é a sombra que impede muitos de agir, mas Salomão nos revela que a coragem não é a ausência de medo, e sim a habilidade de avançar, mesmo quando a dúvida nos paralisa. Cada decisão tomada com consciência e coragem é uma vitória silenciosa sobre as correntes invisíveis da mente. Perceba que cada hesitação é uma oportunidade de questionar a si mesmo, de descobrir forças que permaneciam escondidas. A coragem se manifesta nos pequenos atos do cotidiano, nas escolhas que desafiam convenções e expectativas. Reconhecer a própria capacidade é abrir a porta para a liberdade verdadeira. O medo deixa de ser um obstáculo quando se torna combustível para a ação, quando cada decisão consciente é um passo em direção à sua própria autenticidade. Salomão nos lembra que a vida premiará aqueles que ousam refletir profundamente antes de agir, que não se contentam com respostas superficiais e buscam a essência de cada momento. Cada passo firme na direção da consciência transforma a incerteza em clareza. Sinta o poder da reflexão profunda invadindo sua mente, tornando cada pensamento uma ferramenta de transformação. Salomão nos ensina que o autoconhecimento é o mapa mais seguro para tomar decisões que mudam destinos. Ao reconhecer suas fraquezas e potencialidades, você constrói uma base sólida para escolhas sábias e intencionais. A verdadeira sabedoria surge da observação atenta, do silêncio que escuta e do coração que percebe. Cada instante de atenção consciente é um investimento em liberdade e autenticidade. Permita-se questionar tudo o que parecia inquestionável, desapegar do superficial e abraçar o que é essencial. A consciência plena transforma desafios em oportunidades, medo em coragem e incerteza em clareza. Cada decisão tomada a partir da reflexão profunda é uma semente de transformação, capaz de florescer em uma vida extraordinária. O conforto que buscamos é muitas vezes uma máscara que esconde nossas limitações. Uma prisão dourada onde o tempo parece passar sem que percebamos. Salomão nos ensina que a verdadeira liberdade exige coragem para enfrentar a própria sombra e questionar tudo o que parece seguro. Cada hábito não examinado é uma corda invisível que nos mantém presos a uma vida medíocre. E cada momento de reflexão consciente é um corte que libera a mente para explorar novos horizontes. Observe como as pequenas escolhas diárias moldam sua realidade e perceba que aquilo que você considera estabilidade pode ser, na verdade, uma barreira silenciosa que impede o crescimento. O desconforto, quando abraçado com sabedoria, torna-se um mestre que revela verdades que a comodidade jamais mostraria. No mundo moderno, somos constantemente seduzidos por distrações que prometem prazer imediato e satisfação instantânea. Salomão nos alerta que a sabedoria floresce quando aprendemos a discernir entre o essencial e o supérfluo, entre o fogo que ilumina e a fumaça que cega. Cada escolha consciente é um ato de coragem, uma declaração silenciosa de que você não se deixará conduzir pelo vento das circunstâncias externas. Ao perceber a ilusão que nos rodeia, você descobre que a verdadeira força está na disciplina, na paciência e na atenção plena ao momento presente. Cada decisão tomada com consciência transforma o caos aparente em uma coreografia invisível de significado e propósito. O autoconhecimento é o farol que ilumina a escuridão das incertezas. Salomão nos lembra que reconhecer nossas fraquezas não é humilhação, mas uma oportunidade de crescimento silencioso. Ao encarar seus medos e aceitar suas limitações, você constrói a base sólida necessária para escolhas sábias. Cada reflexão profunda é uma ponte que conecta o presente ao futuro desejado. E cada dúvida questionada é uma janela aberta para possibilidades que antes permaneciam invisíveis. A vida deixa de ser um rio caótico quando você aprende a interpretar seus sinais com atenção plena e coragem. A verdadeira liberdade surge quando nos permitimos desapegar do que não nos serve, do que nos mantém presos a padrões repetitivos e confortáveis. Salomão nos ensina que a coragem não é a ausência de medo, mas a habilidade de avançar apesar das sombras que nos cercam. Cada ato de decisão consciente é uma vitória silenciosa, uma afirmação de que a vida não será governada por impulsos, mas por intenções profundas e deliberadas.
Perceba a beleza de caminhar em direção ao desconhecido com olhos atentos, permitindo que cada experiência se torne um mestre invisível que revela a essência da existência. No cotidiano, é fácil confundir ocupação com progresso e distração com realização. Salomão nos lembra que a sabedoria exige atenção plena e discernimento constante. Cada momento desperdiçado em superficialidades é um tempo perdido para a construção de uma vida autêntica. A disciplina, quando cultivada com propósito, transforma simples ações em poderosos instrumentos de evolução pessoal. Observe como pequenas mudanças de perspectiva, hábitos conscientes e decisões intencionais podem alterar profundamente o curso de sua vida. O verdadeiro crescimento surge da capacidade de enfrentar a própria rotina com olhos críticos e mente desperta. Permita que cada desafio diário seja visto como uma oportunidade de transformação. Salomão nos ensina que o desconforto é a porta de entrada para a verdadeira sabedoria e que cada escolha consciente é uma semente de liberdade e autenticidade. Ao questionar padrões antigos e abraçar novas possibilidades, você começa a viver de maneira plena, conectando cada ação ao propósito que transcende o imediato. Cada instante de atenção consciente fortalece a mente, eleva o espírito e abre espaço para decisões que moldam um futuro extraordinário. A sabedoria floresce naqueles que ousam olhar além da ilusão e abraçar a realidade com coragem e discernimento. Cada escolha que você faz carrega consigo ondas invisíveis que moldam o seu destino. Salomão nos lembra que até as ações aparentemente insignificantes possuem poder oculto. Ao observar seus pensamentos, palavras e atitudes, você começa a perceber padrões que antes passavam despercebidos e entende que a consciência é o verdadeiro instrumento da transformação. Não subestime o impacto de pequenas decisões. O universo responde à intensidade da sua atenção e da sua intenção. Cada momento de reflexão silenciosa é uma pedra colocada na fundação de uma vida com significado, onde o caos se organiza em ordem invisível e o medo se transforma em clareza. Muitos vivem como marionetes das circunstâncias, acreditando que o destino é algo imposto, mas Salomão nos ensina que a verdadeira liberdade surge da capacidade de escolher conscientemente. Cada decisão ponderada é um ato de rebeldia silenciosa contra a passividade. Uma afirmação de que você não será conduzido pelo vento da opinião alheia ou pelo impulso momentâneo. Ao reconhecer o poder que reside dentro de si, você encontra a força para romper padrões antigos e criar novas possibilidades. A vida se torna um espaço de experimentação consciente, onde cada escolha é uma oportunidade de alinhar ação e propósito. A mente humana é um campo fértil, e cada pensamento cultivado com atenção plena gera frutos invisíveis que amadurecem com o tempo. Salomão nos lembra que o discernimento é o sol que ilumina esse campo, separando sementes de sabedoria daquelas que alimentam ilusões. Cada reflexão profunda fortalece a capacidade de enxergar consequências antes que elas se tornem inevitáveis, transformando erros em aprendizado e obstáculos em degraus para o crescimento. Ao abraçar essa prática, você passa a viver não apenas reativamente, mas de forma deliberada, consciente e estratégica. No cotidiano moderno, somos desafiados constantemente a escolher entre o imediato e o essencial, entre o superficial e o profundo. Salomão nos ensina que a paciência é uma aliada poderosa, capaz de transformar escolhas impulsivas em decisões sábias e duradouras. Observar cada situação com atenção plena é perceber o invisível, enxergar os padrões sutis que regem nossas vidas e agir de acordo com princípios que resistem ao teste do tempo. Cada decisão tomada com consciência fortalece a mente, eleva o espírito e abre espaço para oportunidades que antes pareciam inacessíveis. O medo da incerteza paralisa muitos, mas Salomão nos lembra que a coragem se manifesta na capacidade de avançar, mesmo quando o futuro é desconhecido. Cada escolha consciente, cada ação deliberada, é uma manifestação silenciosa de força interior. Uma declaração de que você não se deixará conduzir por impulsos ou pelo medo alheio. Perceba que a sabedoria não é apenas conhecimento acumulado, mas a habilidade de transformar dúvidas em clareza e hesitação em ação. Cada passo firme é uma conquista invisível, capaz de moldar destinos e transformar vidas.
Permita-se viver com atenção plena, observando cada escolha como uma oportunidade de crescimento. Salomão nos ensina que cada decisão consciente é uma semente de transformação, que floresce em liberdade, autenticidade e propósito. Ao cultivar discernimento, coragem e paciência, você descobre que a vida responde à intensidade da sua consciência e que o futuro não é imposto, mas criado a cada instante. Cada reflexão profunda fortalece o espírito. Cada ação consciente aproxima você de uma existência plena, onde decisões se tornam instrumentos de evolução contínua. Olhar para dentro de si é confrontar reflexos que muitas vezes preferiríamos ignorar. Salomão nos ensina que o autoconhecimento é o espelho mais fiel, revelando não apenas nossos talentos, mas também nossas sombras e medos ocultos. Cada momento de introspecção é um convite para compreender a própria essência, perceber padrões repetitivos e identificar hábitos que nos afastam da autenticidade. Ao abraçar a verdade interna, mesmo quando ela incomoda, abrimos espaço para decisões mais conscientes e vidas mais alinhadas com nosso propósito. A mente é um labirinto, e o coração, uma bússola que guia nossas escolhas mais importantes. Salomão nos lembra que conhecer-se é a chave para navegar esse labirinto com confiança, discernindo entre vozes externas e a intuição silenciosa que nunca falha. Cada reflexão sobre suas próprias motivações revela oportunidades ocultas e fortalece a capacidade de tomar decisões que ressoam com a sua verdade. A jornada do autoconhecimento é silenciosa, mas seu impacto ecoa em todas as áreas da vida, transformando relações, hábitos e sonhos. O cotidiano moderno nos exige respostas rápidas, mas a sabedoria exige pausa e observação. Salomão nos ensina que cada dúvida interna é um sinal de atenção, uma chance de ajustar o curso antes que erros se solidifiquem. Reconhecer nossas fraquezas não é fraqueza, mas coragem silenciosa. Aceitar nossas limitações é o primeiro passo para superá-las. Cada instante dedicado a observar pensamentos e emoções é um investimento invisível, que fortalece a mente e clarifica o caminho a seguir. O autoconhecimento também nos revela a impermanência de nossas certezas. Salomão nos lembra que viver em harmonia com essa impermanência é abraçar a liberdade de mudar, ajustar e evoluir. Cada resistência interna enfrentada é uma oportunidade de crescimento. Cada hábito questionado é uma ponte para um futuro mais alinhado com a verdade. A consciência desperta transforma padrões inconscientes em escolhas conscientes, dando poder ao indivíduo sobre a própria narrativa. Ao mergulhar no silêncio da introspecção, você percebe que cada desafio externo reflete uma oportunidade interna. Salomão nos ensina que o mundo externo é apenas um espelho daquilo que cultivamos dentro. Cada reação, cada conflito, cada sucesso é um reflexo do estado da mente e do coração. Ao compreender esse princípio, aprendemos a agir não apenas com inteligência estratégica, mas com profundidade emocional e consciência plena. Permita-se ouvir sua própria voz interior, silenciosa, mas poderosa. Salomão nos ensina que a sabedoria floresce quando nos tornamos nossos próprios mestres, reconhecendo forças e limitações com honestidade e coragem. Cada decisão tomada a partir do autoconhecimento é um passo firme em direção a uma vida mais autêntica, plena e livre. A reflexão profunda fortalece a mente, eleva o espírito e abre caminho para a realização do verdadeiro potencial que existe dentro de você. Mudar é confrontar o desconhecido com olhos atentos e coração aberto. Salomão nos lembra que a coragem verdadeira não é a ausência de medo, mas a capacidade de avançar apesar dele. Cada decisão que desafia hábitos antigos é um passo em direção à liberdade, uma declaração silenciosa de que você não se contenta com uma vida moldada por padrões alheios. Perceba que cada resistência interna é uma oportunidade de crescimento. Cada escolha consciente é um degrau invisível em direção à autenticidade. A transformação surge quando deixamos de buscar segurança nas sombras do passado e abraçamos a luz da consciência. A rotina confortável muitas vezes disfarça a estagnação como segurança. Salomão nos ensina que a verdadeira evolução exige romper essas correntes sutis que nos prendem a padrões repetitivos. Cada ato de coragem consciente dissolve medos invisíveis, permitindo que o potencial latente floresça em ações e escolhas poderosas.
Perceba como pequenas mudanças acumuladas podem criar ondas de transformação que ressoam em todas as áreas da vida, alterando destinos e despertando novos horizontes. O medo do julgamento externo é uma sombra silenciosa que paralisa muitos. Salomão nos lembra que a opinião alheia não deve determinar nossas escolhas, e que viver segundo princípios internos é o caminho da verdadeira liberdade. Cada decisão tomada com base na consciência interior fortalece a mente e eleva o espírito, transformando obstáculos em oportunidades e críticas em aprendizado silencioso. Ao abraçar a coragem de mudar, percebemos que o mundo externo é apenas um reflexo do estado interno e que a verdadeira força reside na clareza da intenção. A vida moderna nos oferece infinitas distrações, cada uma prometendo segurança e prazer imediato. Salomão nos ensina que resistir ao superficial e escolher o essencial exige disciplina e coragem. Cada ato consciente é uma afirmação de que você decide seu próprio destino, uma declaração de autonomia sobre a própria existência. Ao enfrentar desafios internos e externos, você descobre que a coragem é cultivada na prática diária, na observação atenta e na decisão de avançar mesmo quando o caminho parece incerto. A mudança não ocorre em um instante, mas em uma série de pequenas decisões deliberadas. Salomão nos lembra que cada passo consciente constrói uma base sólida para a transformação, e que o tempo dedicado à reflexão consciente é um investimento invisível em liberdade e autenticidade. Cada dúvida enfrentada, cada medo questionado, fortalece o alicerce de uma vida que reflete propósito e verdade. Perceba como a paciência, aliada à coragem, cria condições invisíveis para escolhas sábias e duradouras que moldam um futuro extraordinário. Permita-se aceitar que a mudança exige esforço, disciplina e atenção plena. Salomão nos ensina que cada ato de coragem, cada decisão consciente e cada reflexão profunda é uma semente de transformação capaz de florescer em liberdade, autenticidade e realização. A vida responde à intensidade da consciência e o futuro se revela aos que ousam agir com coragem e propósito, transformando medos em pontes invisíveis para a evolução contínua. A disciplina não é prisão, é o caminho invisível que conduz à verdadeira liberdade. Salomão nos ensina que a mente controlada é a chave para decisões inteligentes, que moldam o destino sem serem arrastadas por impulsos momentâneos. Cada ação consciente cultivada com consistência fortalece a mente e cria espaço para oportunidades que antes pareciam inalcançáveis. Observe como hábitos aparentemente simples transformam-se em pilares invisíveis que sustentam escolhas mais sábias e vidas mais alinhadas com a essência. No cotidiano moderno, a tentação do imediatismo é constante. Salomão nos lembra que resistir a gratificações instantâneas e escolher o caminho do esforço consciente é a verdadeira forma de poder. Cada ato de disciplina é uma declaração silenciosa de autonomia, uma afirmação de que sua vida será guiada pelo propósito e não pelo impulso do momento. Ao cultivar consistência em pensamentos, emoções e ações, percebemos que a liberdade real surge quando controlamos nossos hábitos internos. A disciplina cria clareza em meio ao caos, permitindo que decisões sejam tomadas com consciência e precisão. Salomão nos ensina que cada escolha alinhada ao propósito é fortalecida por hábitos intencionais e que cada desafio superado aumenta a confiança no próprio julgamento. Observar padrões internos e ajustá-los conscientemente transforma erros em aprendizado e frustração em força silenciosa. Ao reconhecer o poder da disciplina, percebemos que cada pequeno esforço diário é um investimento invisível em liberdade e realização pessoal. Resistir à distração é um ato de coragem silenciosa. Salomão nos mostra que cada momento dedicado à atenção plena é um passo para dominar impulsos e transformar desejos superficiais em escolhas conscientes. A disciplina não limita, ela direciona a energia da mente para decisões que moldam a vida com clareza e intenção. Cada hábito consciente fortalece a capacidade de discernimento e abre espaço para oportunidades alinhadas ao propósito maior. O autocontrole é uma ferramenta invisível, poderosa, que transforma dúvidas em clareza e medo em ação. Salomão nos lembra que a disciplina não surge de força externa, mas da compreensão interior de que cada escolha consciente
É um tijolo na construção de um futuro extraordinário. Cada resistência interna enfrentada e cada hábito cultivado com intenção elevam a mente, fortalecem o espírito e permitem decisões mais profundas e alinhadas com a verdade. Permita-se viver com disciplina consciente, cultivando hábitos que libertam ao invés de prender. Salomão nos ensina que cada esforço direcionado é uma semente que floresce em liberdade, autenticidade e realização. Ao abraçar a disciplina como aliada, cada decisão tomada com consciência transforma o caos em ordem e desperta o potencial oculto que existe dentro de você. O propósito não é sempre visível, mas sua presença guia cada passo da vida. Salomão nos ensina que a verdadeira direção não vem de recompensas externas, mas da sintonia entre consciência e intenção. Cada ação alinhada ao propósito é uma ponte silenciosa que conecta o presente ao futuro desejado, transformando escolhas em resultados significativos. Perceba como a atenção plena revela sinais sutis que apontam para a missão pessoal, e como cada desafio esconde oportunidades de crescimento e clareza. Muitos se perdem, buscando reconhecimento ou aprovação alheia, ignorando a voz interna que sussurra a verdade. Salomão nos lembra que viver de acordo com a própria essência é a maior expressão de liberdade, e que cada decisão tomada a partir desse alinhamento gera impacto profundo. Cada passo consciente em direção ao propósito fortalece a mente e eleva o espírito, criando harmonia entre desejo, ação e consequência. O cotidiano moderno oferece infinitas distrações, desviando a atenção do que realmente importa. Salomão nos ensina que reconhecer o propósito exige foco e disciplina silenciosa, como um farol que guia em meio à tempestade. Cada hábito alinhado à missão pessoal transforma a rotina em ritual, e cada escolha consciente se torna um degrau invisível para a realização plena. Observar padrões internos e ajustar intenções é o caminho para decisões mais sábias e significativas. O medo do desconhecido muitas vezes bloqueia o acesso ao propósito. Salomão nos lembra que a coragem não elimina o medo, mas permite que avancemos apesar dele. Cada decisão tomada com consciência e intenção é uma declaração de que a vida será moldada pelo significado e não pelo acaso. Ao enfrentar desafios internos e externos, percebemos que o verdadeiro propósito se revela àqueles que perseveram com atenção plena e coragem silenciosa. A vida revela oportunidades apenas àqueles atentos ao invisível. Salomão nos ensina que cada experiência, cada obstáculo e cada encontro contém sinais que orientam a caminhada rumo ao propósito. A atenção consciente transforma eventos cotidianos em lições valiosas, e cada reflexão profunda fortalece a habilidade de discernir entre o essencial e o supérfluo. Assim, a vida se torna um mosaico de decisões intencionais, conectando ações, aprendizados e destino com precisão silenciosa. Permita-se viver com intenção, buscando alinhamento entre consciência e ação. Salomão nos ensina que cada passo em direção ao propósito é uma semente que floresce em autenticidade, liberdade e realização. Ao reconhecer sinais invisíveis e abraçar o chamado interno, você transforma escolhas em poderosas expressões de sabedoria, moldando uma vida que reflete verdade e significado profundo. Ser autêntico exige coragem silenciosa, pois desafia expectativas externas e padrões impostos. Salomão nos lembra que a liberdade verdadeira surge quando deixamos de nos definir por máscaras e nos conectamos com a essência. Cada decisão alinhada à autenticidade fortalece a mente e abre espaço para relacionamentos, oportunidades e experiências que ressoam com a verdade interior. Perceba que cada ato de honestidade consigo mesmo é um passo em direção à liberdade genuína, e que a vida recompensa a coragem de ser quem realmente somos. A sociedade frequentemente promove conformidade como segurança, mas Salomão nos ensina que a verdadeira evolução depende da coragem de romper com padrões limitantes. Cada escolha consciente que reflete sua essência é uma afirmação silenciosa de autonomia, mostrando que o poder reside na clareza de intenção e na consistência da ação. Ao abraçar a autenticidade, você cria um campo invisível de influência positiva, impactando não apenas a própria vida, mas também aqueles ao redor. O cotidiano moderno oferece estímulos constantes que distraem da própria verdade.
Salomão nos lembra que observar pensamentos e emoções com atenção plena é o caminho para decisões mais profundas e alinhadas com o ser interior. Cada reflexão consciente é uma ferramenta poderosa, permitindo discernir entre desejo impulsivo e propósito genuíno. Ao agir com autenticidade, cada escolha se torna um reflexo da verdade interior e não uma resposta a pressões externas. O medo de rejeição muitas vezes limita a expressão do verdadeiro eu. Salomão nos ensina que a coragem de ser autêntico transforma medo em força silenciosa e que cada decisão tomada com integridade fortalece a confiança interna. A liberdade de ser autêntico não é apenas um ato pessoal, mas uma força invisível que molda experiências, relações e oportunidades. Cada gesto consciente de autenticidade cria um padrão de vida que ressoa com clareza, propósito e liberdade. A autenticidade exige disciplina emocional, observação contínua e coragem silenciosa. Salomão nos lembra que cada escolha alinhada ao ser interior é uma ponte que conecta ação e significado, transformando rotina em ritual e desafios em oportunidades. Ao cultivar a autenticidade, cada instante vivido se torna consciente, cada decisão reflete sabedoria e cada experiência é incorporada como aprendizado profundo. Permita-se viver sem máscaras, abraçando a própria essência com coragem e atenção plena. Salomão nos ensina que a verdadeira liberdade é o resultado da autenticidade consciente e que cada decisão tomada com clareza e intenção fortalece o espírito, eleva a mente e cria uma vida plena de significado, propósito e realização. No silêncio reside uma força invisível capaz de revelar verdades que a agitação jamais permitiria perceber. Salomão nos ensina que a contemplação consciente é a chave para enxergar além das aparências, discernir entre o essencial e o superficial, e tomar decisões com clareza absoluta. Cada momento de silêncio é uma janela para o autoconhecimento, um espaço sagrado onde pensamentos, emoções e intenções se alinham, permitindo que a mente se torne um instrumento preciso de escolha. O cotidiano moderno nos empurra para o barulho constante, distraindo-nos de nossa essência. Salomão nos lembra que o silêncio é um mestre invisível, capaz de transformar inquietação em discernimento e medo em compreensão. Ao cultivar momentos de pausa e introspecção, percebemos padrões ocultos e sinais sutis que guiam nossas ações de forma mais sábia. Cada reflexão silenciosa fortalece a consciência e permite que decisões inteligentes se tornem naturais, fluindo de uma mente centrada e desperta. O silêncio nos conecta à nossa voz interior, revelando desejos genuínos, medos ocultos e oportunidades invisíveis. Salomão nos ensina que a verdadeira sabedoria floresce quando aprendemos a ouvir, não apenas palavras externas, mas o murmúrio do próprio coração. Cada instante dedicado à atenção plena no silêncio transforma percepções e fortalece a capacidade de ação consciente. Ao observar sem pressa, cada decisão deixa de ser reação e torna-se expressão clara de propósito e liberdade. O medo do vazio nos afasta do silêncio, mas Salomão nos lembra que ele é o espaço onde a mente se renova e o espírito se fortalece. Cada momento de contemplação silenciosa é um ato de coragem e autocuidado, permitindo que a mente filtre ilusões e se concentre naquilo que realmente importa. Ao abraçar o silêncio, descobrimos que a vida se revela de forma mais clara e que cada escolha consciente se torna um reflexo da sabedoria interna. O silêncio é também um refúgio da pressão externa, um espaço onde podemos refletir sem distrações e encontrar clareza em meio ao caos. Salomão nos ensina que cultivar o silêncio é cultivar a liberdade interior, e que cada decisão tomada a partir desse estado é mais alinhada, consciente e poderosa. Cada hábito de introspecção fortalece a mente e revela oportunidades que passariam despercebidas na correria do dia a dia. Permita-se encontrar momentos de silêncio profundo, conectando-se à própria essência. Salomão nos lembra que a clareza, o discernimento e a sabedoria surgem da atenção plena, e que cada decisão tomada a partir do silêncio transforma a vida, revelando o poder invisível que reside dentro de você. Cada instante consciente fortalece o espírito e abre caminho para escolhas que refletem autenticidade,
liberdade e propósito. A sabedoria não é apenas conhecimento acumulado, mas uma prática diária de atenção, reflexão e ação consciente. Salomão nos ensina que cada decisão tomada com clareza e intenção transforma o fluxo da vida, alinhando escolhas ao propósito mais profundo. Cada desafio enfrentado, cada medo questionado e cada hábito cultivado com consciência é uma semente que floresce em liberdade, autenticidade e realização. No cotidiano, somos testados constantemente, distrações, pressões externas e dúvidas internas surgem para desafiar nossa atenção e discernimento. Salomão nos lembra que a mente desperta encontra oportunidades mesmo nas sombras, e que cada obstáculo pode ser transformado em aprendizado invisível. Cada decisão consciente fortalece o espírito e cria padrões de vida que refletem clareza, coragem e propósito. A verdadeira sabedoria floresce na prática diária de reflexão, silêncio e autoconhecimento. Salomão nos ensina que cada escolha, mesmo pequena, possui um poder invisível de moldar o destino e transformar a realidade. Ao cultivar atenção plena, disciplina e coragem, você percebe que a vida responde à intensidade da consciência e que cada ação alinhada ao propósito cria um efeito duradouro no presente e no futuro. A liberdade é resultado da consciência e não da ausência de desafios. Salomão nos lembra que a sabedoria não elimina dificuldades, mas permite enfrentá-las com clareza e coragem. Cada decisão tomada com intenção se torna uma ponte para experiências mais profundas, para relacionamentos mais autênticos e para uma vida alinhada com o próprio ser. Ao agir com sabedoria, cada instante se torna significativo e cada escolha reflete verdade e propósito. Permita-se caminhar nesta jornada da sabedoria viva, observando cada decisão como uma oportunidade de crescimento, cada desafio como uma lição e cada silêncio como um guia invisível. Salomão nos ensina que a consciência plena transforma a vida, permitindo viver com autenticidade, liberdade e propósito. Cada escolha consciente fortalece o espírito e revela o potencial infinito que existe dentro de você. Se este aprendizado ressoou com você, compartilhe esta mensagem, reflita sobre cada insight e inscreva-se para continuar explorando a sabedoria que transforma decisões em vida plena. A jornada não termina aqui. Ela se renova a cada escolha, a cada momento de atenção e a cada passo em direção à verdade e à liberdade interior.